Vejo Deus que está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, noite e dia. Salmo 32, versículo 3. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. É com alegria que eu peço autorização sua para que nós entremos na sala da sua casa para compartilharmos um recado de Deus, uma palavra do Senhor para o seu coração. Quem trará a mensagem de Deus hoje ao nosso coração é o pastor Paulo de Tarso, que falará sobre o seguinte tema: alvo mais que a neve, o papel da confissão de pecados no culto a Deus. Você tem reconhecido os seus pecados? Você tem buscado confessá-los na presença do Senhor? Preste atenção na mensagem do pastor Paulo hoje, que trará instruções bíblicas a nós acerca desse tema. Também eu quero aproveitar esse momento para dizer para você que nós temos um serviço gratuito para abençoar a sua vida, que é o nosso Disque Paz. Você liga no Disque Paz, você vai receber uma mensagem amiga para todas as horas da vida. O telefone é 3025-3333. Também estamos muito felizes hoje, porque o Senhor nos tem dado a graça e de encontrar mais parceiros que estão investindo no programa Caminho da Vida, estão caminhando com a gente, trabalhando nessa messe de levar a obra do Senhor adiante, de pregar o Evangelho do Senhor. Quero dar a nossa gratidão, né, à Playtech, que é a Politrônica, que também começa a estar conosco nessa parceria, a H.com, moda masculina, fica lá no Shopping Avenida Center, a Mobile Design, que vai fazer todo aqui o nosso cenário novo. Acredito que já na semana que vem estejamos com um cenário novo, todo produzido pela Mobile Design, também para abençoar a sua vida, e as faculdades Alvorada, que também estão começando conosco nessa empreitada aqui no programa Caminho da Vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, temos esses parceiros acreditando no programa Caminho da Vida. E hoje também, lembrando que nós vamos fazer o sorteio. Há 2 semanas nós temos feito a promoção para aquele que quiser um porta-óleo desse, porta-óleo de unção. Esse aqui é o meu que eu ganhei. Você está vendo que está com a logomarca da igreja aqui embaixo. Ainda está pequenininho, mas dá para você ler. Talvez está escrito Pastor Alessandro Capelari. Isso aqui é um presente meu. Você que nos telefonou, deixou seu nome, endereço, telefone da igreja. Agora nós vamos fazer um pequeno sorteio para ver quem é o ganhador desse porta-óleo, tá ok? Vamos ver aqui para quem vai o nosso porta-óleo. Porta-óleo, quem faz é o Maurício Cruz, ele que trabalha com esse material, também é um parceiro nosso e vai abençoar a sua vida. Quem ganhou é o Carlos Roberto Santos, da Igreja de Cristo Jesus, aqui em Maringá. Carlos Roberto Santos, da Igreja de Cristo Jesus, aqui em Maringá, ganhou esse porta-óleo aqui que você está vendo. Carlos, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos ligar para você, tá ok? Da nossa produção, e vamos pegar a logomarca da tua igreja, o nome certinho, para que nós mandemos confeccionar esse porta-óleo e a gente entregue para você o porta-óleo. Também quero dizer que algumas das pessoas que nos ligaram, a dona Nésia Pereira, a dona Rosa Garcia, pedem oração. No final, o pastor Paulo de Tarso estará orando por vocês, a dona Nésia Pereira e também a dona Rosa Garcia. Lembrando você que o nosso porta-óleo, quem ganhou foi o Carlos Roberto dos Santos, da Igreja de Cristo Jesus. Como é bom poder compartilhar esse momento com vocês e também abençoar a sua vida. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, já nós voltamos com a mensagem do Senhor, ministrada pelo pastor Paulo de Tarso. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida.
máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Olá, como o pastor Alessandro anunciou, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre o papel da confissão no culto que se presta a Deus. E eu gostaria de convidar você a me acompanhar com a leitura do Salmo 51. Salmo 51 está sendo projetado aí no seu vídeo e eu quero ler esse texto com você. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Meu querido, minha querida que nos assiste hoje, quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor nos lava totalmente de toda a nossa sujeira, de todo o nosso pecado, seja ele qual for. E por isso o título da mensagem que trazemos a você é justamente esse: alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, como na própria expressão do salmista. O nosso Deus, diz a palavra de Deus, que Ele é santo, Ele é absolutamente santo. E sendo Deus santo, então Ele não pode habitar com o pecado. Ele ama você, Ele ama a mim, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. O pecado cria uma grande barreira e faz separação entre nós e o nosso Deus, conforme o texto que vai ser projetado aí na sua tela, de Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O Salmo 51 tem como pano de fundo a história de Davi, homem segundo o coração de Deus, quando ele pecou com Betseba e foi denunciado pelo profeta Natã. E você pode muito bem conhecer essa história quando você lê o segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e 12. E Davi, quando denunciado
sobre o seu pecado, ele adota algumas atitudes importantíssimas para a sua restauração diante de Deus. O que nós queremos ver com você que nos assiste hoje é sobre isso. Que atitudes devemos ter quando confessamos os nossos pecados? Quais são essas atitudes? A primeira atitude que precisamos ter quando confessamos é justamente a de reconhecer o pecado. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer que há pecado em nós. E o salmista Davi, ele não exultou e nem hesitou em reconhecer que havia pecado diante de Deus. Lá no texto 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, ele diz: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Assim deve ser também a nossa atitude diante de Deus e das pessoas que nos cercam. Diante de toda aquela da sociedade, das pessoas com as quais nós temos pecado. E o grande problema que muitas vezes nós temos é que justamente não reconhecemos o nosso pecado e que somos pecadores. O homem tem uma dificuldade, o ser humano tem uma dificuldade natural de se humilhar e reconhecer o seu estado. 1 João capítulo 1, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Nós somos muito específicos e detalhistas quando se trata de pedir bênçãos de Deus, mas muito genéricos quando nós confessamos os nossos pecados. Por exemplo, nós falamos multidão de pecados. Gostamos de dar nomes bonitos para práticas que desagradam profundamente ao Espírito de Deus. Ao invés de nós falarmos, por exemplo, devedores, nós falamos inadimplentes. Falamos relacionamento extraconjugal, ao invés de falarmos adultério. Pequena variação da história, como ocorreu, ao invés de falarmos mentira. Comentário ilustrativo sobre fulano, ao invés de falarmos fofoca. São coisas desse tipo. Talvez um outro risco também que nós como seres humanos incorremos é justamente de terceirizarmos a culpa pelo pecado, assim como no caso de Adão. Adão, quando confrontado com o seu estado, com a sua situação, ele diz então para Deus o seguinte: Senhor, foi a mulher. E aí quando a Eva também é chamada a uma confrontação do seu estado pecaminoso, ela também transfere a culpa à serpente. Foi fulano, foi a situação, foi necessário. E assim nós vamos respondendo ao nosso coração, tentando nos enganar a nós mesmos. Vejamos como Davi reconheceu o seu erro. No versículo 1 ele diz: apaga as minhas transgressões. Já no versículo 2 ele diz: a minha iniquidade. No versículo 3 ele diz: as minhas transgressões e o meu pecado. Versículo 4 ele diz: pequei e fiz o que é mal. No versículo 9 ele diz: meus pecados, minhas iniquidades. Querido e querida, preste atenção. Ao confessarmos os nossos pecados, seja em um culto público, seja numa célula, numa reunião de grupo, um grupo de crescimento, no quarto de escuta, em segredo, seja lá onde for, usemos a primeira pessoa do singular. Eu pequei. Para nos tornarmos mais alvos que a neve, nós precisamos reconhecer que temos pecado e que somos pecadores. Mas não é somente isso, nós temos também uma segunda atitude que precisamos ter quando confessamos, que é a de nos arrepender do pecado. Como é difícil para nós, né? Arrependimento é algo que gera em nós, ou que precisa produzir em nós uma mudança radical. E a segunda atitude que nós devemos ter na prática e na confissão é justamente esse, o arrependimento, como fez o filho pródigo. Posso fazer uma lista de pecados que tenho cometido diante de Deus, mas se isso não for fruto de um coração quebrantado e arrependido, de nada adianta, será apenas uma declaração. No versículo 7, o salmista ainda diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Por muitas vezes, a Bíblia se refere ao povo que não reconhecia a necessidade de uma vida de adoração contemplativa, de Deus reconhecia esse Deus maravilhoso como o Deus do seu povo. Mas era um povo de dura cerviz, um povo de cabeça dura, lá em Êxodo 32, verso 9. Um coração de pedra, como nas palavras de Ezequiel, no capítulo 36, verso 26. Era um povo cujo coração era comparado ao diamante, conforme as palavras do profeta Zacarias, no capítulo 7, verso 12. Um povo que não se quebrantava diante da presença de Deus. E muitas vezes o nosso coração é assim. É um coração petrificado, é um coração endurecido, é um coração inflexível à ação, ao mover de Deus. A mensagem de João Batista e de Jesus no início do seu ministério foi justamente essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, verso 38, ele também afirmou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, para nos tornarmos mais alvos que a neve, é necessário, sim, um coração arrependido. Então nós já vimos, é preciso, em primeiro lugar, nós reconhecermos quem nós somos, pecadores e que temos pecado. Mas é preciso arrepender-se. Mas a terceira e última atitude que nós precisamos ter quando nós confessamos é a de abandonar o pecado. É preciso dar as costas definitivamente para o pecado, com tudo aquilo que nos amarra, com tudo aquilo que nos prende à situação velha. E então, queridos, nós corremos o risco de relativizarmos as verdades bíblicas, brincarmos com o pecado. Alguns irmãos até brincam, algumas pessoas até brincam que possuem um pecado de estimação. Sempre que são alertados sobre esta área de sua vida, eles dizem que irão mudar. Mas quando? Amanhã. O apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 3, verso 9, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nós estamos dizendo com isso, querido ou querida, que você, quando entrega a sua vida a Jesus, você recebe um antídoto, uma vacina que te deixa imunizado completamente do pecado. Mas uma coisa é verdade, que a palavra de Deus nos diz, que você recebe a libertação total e consciente do pecado. Mas se você vive na prática do pecado, você é escravo dele. E o pecado, quando acontece, ele deve ser um acidente na vida das pessoas. Na vida principalmente daquele que diz crer em Jesus Cristo. Não pode ser uma rotina. Ele deve ser como algo muito amargo. Sabe aquela coisa amarga quando você põe na boca e imediatamente você rapidamente joga fora? Não dá para ingerir aquilo? Assim como Davi, nós devemos buscar e orar para que Deus crie em nós um coração puro. Lá no versículo 10 ele fala isso. Um coração que deseje viver uma vida de santidade, assim como Deus é santo. O grande problema nosso como seres humanos é que nós sempre somos bons aos nossos olhos, comparado a alguém que, ao nosso juízo de valores, é pior do que eu. Mas não é esse o referencial da palavra. O referencial da palavra é Deus. Deus é santo e é preciso que eu tenha Ele como referência, que você tenha Deus como referência. E assim haverá mudança de vida. E para nos tornarmos então mais alvos que a neve, é necessário abandonarmos toda a prática do pecado. Eu gostaria então de finalizar dizendo que nossa oração é para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Lá em João 16, verso 8, fala que essa é a tarefa, é a missão do Espírito Santo. E talvez tenhamos chegado à conclusão de que precisamos ser limpos nesta hora, neste momento, aí, na sua casa, onde você está. O que é que pode nos deixar limpos? O salmista, ele orou lá no versículo 7, dizendo: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Por que hisopo? Uma pequena árvore que era usada no Antigo Testamento para aspergir o sangue dos sacrifícios e a água purificadora, conforme descrito no livro da lei, lá em Êxodo, capítulo 12, verso 22. Nos umbrais da porta, Levítico 14, verso 6. Nos leprosos, Davi, ele tinha em mente um sangue aspergido para o perdão dos pecados. E o Salmo 51, ele aponta para Jesus Cristo, cujo sacrifício é todo suficiente, e nós não precisamos mais nada. Aquele que morreu e verteu o seu sangue por mim e por você. Que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo o pecado e que as bênçãos de Deus nos alcance de uma forma desmedida e abençoe a sua vida. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra Olha, um dia. infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz.
Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você recebeu essa mensagem de Deus para o seu coração, uma bênção do Senhor. Você tem se arrependido dos seus pecados? Tem buscado confessar os seus pecados diante do Senhor? É importante que você faça isso. Antes de nós partirmos para o debate aqui, eu quero só fazer um anúncio aqui muito interessante para você. Um dos nossos parceiros, a Faculdade Alvorada, depois eu vou te passar os dados certinhos aí, na parte de baixo aí do GC vai estar os dados da Faculdade Alvorada, fez uma parceria conosco. Tem alguns cursos lá que custam R$250, custo de graduação. E você que falar que assistiu aqui no programa Caminho da Vida, você vai ganhar 10% de desconto em todas as mensalidades do curso todo. Ou seja, os 4 anos que você estudar, você tem 10% de desconto na mensalidade. É uma parceria que nós temos aqui com o programa O Caminho da Vida. Pastor Paulo, o senhor que trouxe essa mensagem para nós, uma mensagem de Deus para os nossos corações, falando dessa necessidade de confessarmos os nossos pecados. Qual a importância, Pastor Paulo, de nós confessarmos esses pecados nominalmente, uma vez que Deus já sabe os pecados que nós cometemos? Talvez alguém esteja nos assistindo preocupado, mas para que eu preciso confessar, se Deus já sabe que eu pequei? É interessante essa sua colocação, por uma razão muito simples. Nós agimos assim até com o nosso cônjuge também, né? Sim. Nós às vezes pecamos com relação a ele, ou então deixamos de declarar o nosso amor para a pessoa que amamos, etc. Aí a pessoa vem e cobra da gente: você me ama? Eu, claro, te amo, você sabe. Mas por que você não fala? Então, quer dizer, e para Deus, na verdade, Deus sabe todas as coisas, mas quando eu dou nome aos meus pecados, é uma atitude de contrição, de humildade, de reconhecer quem de fato eu sou, né? Quem de fato, qual é o meu estado, né? Deus faz isso com Adão. Adão, onde você está? Quando ele pergunta onde ele está dizendo: Adão, você viu a situação? Na verdade, Deus não queria Não que ele não achar soubesse. Adão, não que ele não soubesse onde Adão estava, mas ele queria sabia. que Adão soubesse. Que Adão soubesse, que ele tomasse a iniciativa de chegar e falar: Senhor, olha o meu estado, né? Olha a minha condição. Sim, pastor Eliseu, o ensino sobre a confissão de pecados durante o culto, ele não pode levar um círculo vicioso, mais ou menos assim. A pessoa imagina: eu vou pecar, porque eu sei que vai haver um momento que eu possa pedir perdão, que eu possa confessar, então eu vou pecar deliberadamente. Não pode ocorrer esse perigo com algumas pessoas? Pastor Alessandro, pode, porque nós temos o perigo de cair muito no ritualismo, né? Sim. Em Romanos, no capítulo 6, nós temos uma expressão, o ensino do apóstolo Paulo, porque quando os crentes em Roma aprenderam sobre a graça, por exemplo, Sim. então desenvolveram uma pergunta, e Paulo transforma essa pergunta no ensino. Ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, ele responde. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, o que ocorreu aqui com o ensino da graça, ocorreu com o judeu no que diz respeito às leis, porque foram apenas repetindo mecanicamente e de repente perderam a essência do ensino. A questão da confissão, ela é gerada pelo arrependimento sincero. Ela não pode virar um passo ritual, deixarmos para aquele momento do culto, para desenvolver na nossa carnalidade esse pensamento: então eu vou pecar porque Deus vai ter um momento que eu vou confessar. E nós corremos esse perigo e muitas vezes vivemos esse perigo. E a palavra de Deus diz que nós não podemos zombar de Deus, nem brincarmos com Ele, né? Porque Ele sabe, como a pergunta anterior, o pastor já orientou, Ele sabe todas as coisas. A confissão, na verdade, é para me libertar. Deus já sabe. Eu é que preciso tomar consciência desse pecado e me libertar através da confissão. Diante disso, pastor, até voltando um pouco para o primeiro tema da primeira pergunta, quero perguntar para os dois pastores. Tem gente que tem o costume de, em vez de nominar os pecados, como nós falamos aqui na primeira pergunta, confessá-los de forma coletiva ao Senhor. Tipo assim: Deus, perdoa a multidão dos meus pecados.
Quando esse tipo de confissão é válida, se é que é válida, e quando não é válida esse tipo de confissão na coletividade? Senhor, perdoa a grandiosidade dos meus pecados. Eu acho complicado a gente se dirigir a Deus dessa forma, na coletividade. Muitas vezes eu estou incluindo outros também, confissão de outros pecados de outras pessoas. E consequentemente, eu tenho uma dificuldade muito grande de me incluir nesse tipo de frase, nesse tipo de oração, né? Por outro lado, tem uma questão também teológica, porque se eu oro, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, eu vou esbarrar naquele texto que diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive praticando o pecado, ou seja, como um hábito constante, né? E então, pelo contrário, nascido de Deus. Então, ele precisa realmente aprender a nominar. Senhor, olha, o meu pecado é mentira, Senhor, meu pecado é adultério, meu pecado é isso, é o vício, é a pornografia, sei lá, ele tem que dar nome a isso daí. Ah, meu Deus, sabe? Tanto é que quando nós erramos contra alguém, a pessoa com quem nós defraudamos, ela sabe. Aí o que acontece? A minha consciência fica pesada, enquanto eu não chego para ela e não vou me redimir, confessando para ela, olha, eu pequei contra você, e dar aquele alívio, né, aquele bálsamo na consciência na nossa confissão. No mesmo contexto do Salmo 51, Sim. O Davi produziu o Salmo 32. Exato. No versículo 3, ele diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu estou usando aqui a nova versão internacional, né? Então eu creio que quando nós falamos assim, a multidão dos nossos pecados, os meus pecados, o salmista diz assim, até aquele que me seja oculto, ou seja, é um momento que estamos ali diante do Senhor, abrindo o coração numa luta contra a nossa natureza pecaminosa. Agora, o que o pastor Paulo trouxe como mensagem é a minha vitória, dada por Jesus, a respeito dos meus pecados, os pecados que eu tenho cometido. Aí sim, eu tenho que nominá-los, não Pastor que Deus Eliseu, não vá me perdoar. Sem querer cortá-lo, mas já cortando, só porque o senhor falou uma coisa que eu acho que é bastante interessante, eu gostaria de enfatizar. Então, num dado momento de oração, de confissão de pecados, existe uma valia de se confessar aqueles pecados que você mesmo não lembra, aqueles que te são ocultos, como o salmista disse. Mas isso num contexto de confissão individual. É isso? Isso, porque aqui é uma avaliação de Davi, quando eu mantinha escondido os meus pecados, eles são muitos. Mas esses muitos que ele está dizendo até aqui eu não os confessei. Sim. Eles foram acumulando, porque o que não pode acontecer, para ser bem prático, né? A reunião de oração da igreja, na minha igreja, é na quinta-feira. O que não pode acontecer é que na quinta-feira da semana passada eu tenho orado assim, Senhor, perdoe as multidões dos meus pecados. Aí na outra quinta-feira, Senhor, perdoe as multidões dos meus pecados. Quer dizer, eu estou fazendo o quê? Estou acumulando pecados? Essa é uma expressão de dizer, eu sou pecador. Agora, Deus, me perdoe, como o pastor Paulo disse, é este pecado aqui. A minha luta é contra este pecado. Eu preciso ser convencido deste pecado, me livrar deste pecado e nominá-lo. Só usar o contexto da reunião de oração, eu lembro que eu assisti um seriado uma vez, que eu achei muito interessante, eu acho que tem muito crente que acaba fazendo isso. Que a pessoa, no momento em que foi confessar pecados, daí a pessoa que estava acompanhando ela no momento da confissão, falou, pode confessar todos os pecados aqui. Ela falou, mas eu estava esperando juntar mais um pouquinho, que é para eu confessar semana que vem. Então, assim, tem gente que confessa de quinta em quinta, de domingo em domingo, fala, vou juntar todos os pecados, vou apresentar um pacote completo. Daí, isso não tem o perigo de cair no ritualismo, pastor Eliseu? Talvez uma certa influência de algum ensino que já venha se arrastando há anos, sim, até de religião passada, alguma coisa assim, no sentido exatamente isso, de acumular para um determinado momento, para só confessar naquele momento, para ter uma palavra de libertação. Então isso vai incluir um papel de um sacerdote, de um intercessor, de um mediador que caiu depois que Jesus veio. Por quê? Porque eu posso confessar os meus pecados diretamente a Deus. A Bíblia diz que confessarmos uns aos outros. O outro aspecto interessante aqui é quando eu confesso, quando eu tento me libertar, eu creio que a gente vai andar um pouco com isso, talvez um assunto vai aparecer, mas para ir adiantando, talvez, mas eu não me sinto liberto, eu tenho que procurar alguém. E outra, até quando o senhor falou do confessarmos uns aos outros, o texto usa um termo muito interessante que ele fala, para que sejamos curados. Para que haja uma libertação interior nossa. Porque existem algumas vezes que Deus já nos perdoou dos pecados e nós não conseguimos nos perdoar, né? Por que isso acontece, pastor? Será que é o legalismo que nós guardamos na nossa mente? Eu particularmente acredito que
Nós temos, assim, critérios que queremos exagerar tanto que queremos ser mais do que Deus. O nosso perdão, Deus perdoa, mas eu entendo que eu deveria sofrer um pouco mais a punição. Então eu mesmo não me perdoo, né? E, não está contente com a graça de Deus, não pode ser tão simples. É verdade, e interessante que você falou do perdão, e o perdão e a confissão, eles são terapêuticos. Sim. Ele cura, né? Ele cura, a palavra de Deus é quem diz isso. E Tiago, então, se Deus perdoa, claro, ele sendo Deus, quem sou eu para não me perdoar? Né? Pastores, e por que então existe uma certa dificuldade nas pessoas, sejam cristãs ou não, sejam praticantes ou não, em reconhecer o seu pecado? Seja o estado de pecado, seja os pecados individuais, aqueles que cometem na individualidade. Por que nós temos uma dificuldade tão grande em reconhecer esses pecados? É uma herança que nós temos de Adão e Eva. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nesta criação nós trazemos de Deus o senso de justiça, o senso de santidade e tal, mas em Adão e Eva a humanidade caiu e já no início essa transferência de responsabilidade. Então eu creio que essa dificuldade, pastor Alessandro, é por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso nome, né? Então, por exemplo, alguém agora que está nos ouvindo pode estar se estourando numa vida de pecado, mas não confessa porque a família, como é que vai ficar o nome, o cargo, talvez uma pessoa de liderança numa grande denominação ou na sua empresa uma pessoa de destaque. Então, essa dificuldade porque a carne ela é altiva, ela é soberba, né? Então ela nunca quer admitir, talvez queira vencer a dificuldade que na verdade é o pecado por outros caminhos. E é interessante que o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, diz: se afirmarmos que não temos pecado, que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque Deus é quem inspirou a Bíblia. E a Bíblia diz que eu nasci em pecado, eu sou pecador. É difícil admitir. Chega para alguém agora aí e diz: você precisa confessar. Como agora? Confessar os seus pecados. Mas a pessoa diz: mas porque eu sou honesto, eu não matei, não roubei. Nessa perspectiva, essa mentalidade do politicamente correto, que é essa questão de sou honesto, não roubei, não matei, ou então até mesmo, pastor, da compensação. Por exemplo, eu não sou tão pecador assim. Tem fulano que faz isso, tem fulano que faz aquilo. Será que isso também não é um erro? Porque, na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o padrão de santidade exigido por Deus parte dele mesmo, não parte do outro. Não depende se o outro é pior ou não que ele. Ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Será que não falta um pouco esse pensamento da santidade de Deus para que nós reconheçamos o nosso pecado, pastor? Eu acho que nós estamos procurando, como seres humanos, procuramos um bálsamo para a nossa consciência culpada. Então, o melhor a fazer é eu me comparar com aquele que eu, nos meus juízos de valores, é pior do que eu. Então, eu não sou tão ruim quanto ele. Agora, quando eu me reporto, como você disse, para a palavra, onde a exortação é sede santo, é a exortação de Deus, porque eu sou santo, Deus está dizendo: a referência sou eu. Né? E se a referência é ele, todos nós estamos aquém do esperado. Sim. Né? Nunca estaremos completamente limpos para nos colocar diante de Deus sem pecado algum. E aí você reconhece quem você é, o seu estado pecaminoso. Jesus trabalha nesse nosso traço de personalidade em Lucas capítulo 18, quando ele conta aquela parábola entre o fariseu e o publicano. Verdade, então, ali, oração. E é o que a gente lê e malha o fariseu ali, mas, gente, quantas vezes nós fazemos isto individualmente ou como família? Não, mas a minha família, e eu creio que Deus permite, presta atenção, Deus permite algumas quedas, justamente para mostrar que o caminho não é por aí. A perfeição está em Cristo Jesus, a santidade nele e tal, e não em nossos méritos. Esse é um outro assunto interessante que a gente poderia trazer numa outra pregação, né, pastor? Que é como Deus trata conosco nessa questão de arrependimento de pecado. Aguarde um minutinho, nós vamos para um pequeno intervalo comercial e nós já voltamos com o programa Caminho da Vida para continuar o debate nesse tema. Fique conosco. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. A mais completa da cidade.
cidade. Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, tudo melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na Esquina do Pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que esse tema esteja abençoando o seu coração. Você reconhece que você é pecador? Você lembra que você precisa confessar pecados ao Senhor Jesus? Antes de nós continuarmos o nosso tema aqui, eu quero indicar um livro que eu tenho lido. Ele é um pouquinho grosso, eu preciso confessar, mas é um livro fantástico. Você vai procurar lá no nosso parceiro, Livraria Evangélica de Maringá, o Centro Bíblico. Esse livro, A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica, de Haddon Robson e Craig Ryerson. Meu amigo, você que gosta de pregar a palavra de Deus, você que sente-se chamado ao ministério pastoral ou ao ministério da pregação da palavra, eu quero convidar você a comprar esse livro e ler esse livro. Esse livro é uma coletânea de artigos de vários pregadores, falando sobre a história da pregação no decurso do tempo. Vale a pena dar uma olhada, procura na Livraria Evangélica Centro Bíblico de Maringá, fala que você assistiu aqui no programa Caminho da Vida, eles vão dar um desconto especial para você. Estamos aqui então de volta, pastores, com o nosso tema. Pastor Paulo, é possível alguém viver sem nenhum tipo de pecado? Alguém já conseguiu esse feito? Quem conseguiu esse feito? E como conseguiu esse feito, se é que alguém conseguiu esse feito? Bom, se nós levarmos em consideração uma das naturezas de Cristo, porque ele teve duas naturezas, a natureza divina e humana, se levarmos em conta a natureza humana, só Jesus Cristo mesmo, que conseguiu esse feito, porque ele foi completamente purgado de qualquer pecado. Ele não tem pecado, não veio com pecado, ele venceu ao pecado. Agora, o restante é regra geral. Toda a raça humana é pecadora e não consegue viver totalmente liberto do pecado. Porque, de alguma forma, pelo menos a Bíblia nos aponta 4 formas de pecados. Uma por ações, eu posso até dominar e controlar as minhas ações, né? Mas eu posso não dominar as minhas palavras, porque eu peco por palavras também. Se eu dominar o meu comportamento, as minhas palavras, talvez eu não domine o meu pensamento. E esse é mais complicado. E a Bíblia diz que eu peco por pensamentos. E uma outra forma que Tiago coloca lá é que se eu sei fazer o bem e não faço, nisso eu estou pecando. Então é o pecado por omissão. Então, de alguma forma, ou numa dessas áreas, eu vou cometer algo que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Então não tem como dizer eu não sou pecador. Paulo, você tem certeza, Paulo? Porque tem muita gente que vai levar um susto agora com essa palavra, porque, sabe, algumas pessoas estão enganadas com a questão da religião. É sério, pastor Alessandro? Na caminhada, algumas pessoas agem como se já estivessem acima disso aqui. E eu creio que essa é uma palavra muito importante para você que é da igreja, ou para você que ainda não, quem sabe não esteja numa igreja, ainda não assumiu um compromisso com Jesus. Talvez até para alguns o empecilho seja esse, mas eu não vou conseguir nunca ser tão santo, tão perfeito como o irmão fulano de tal, a igreja tal, não estou preparado para isso. Venha para o Senhor Jesus como você está. A obra do Espírito Santo é não deixar que você continue como você está, mas é um processo que a Bíblia ensina, que se chama santificação, que é esse trabalho. Processo muito bem colocado constante, pelo pastor Paulo. Olha, todo mundo, isso é uma regra, nós nascemos, então só Jesus não é pecador. E não é pecador por quê? Gente, por que o pessoal fica falando que Jesus teve um caso lá com a mulher samaritana, ou com Maria Madalena, e a gente não é possível, porque ele é Deus. Jesus não pecou por ser Deus. É por isso que ele não pecou. Por quê? Todos os homens que se levantam na Bíblia, homens santos segundo o coração de Deus, pecaram. Outro dia um jovem da minha igreja disse, José, gente, pecou. Ele, na hora lá com seus irmãos, leia direitinho, houve ali alguns momentos que ele expõe a sua fraqueza. Então Jesus não pecou, porque ele é Deus.
e homem. Sendo homem, peca. Nem apenas por ser somente Deus, né? Até porque se ele não pecasse só por ser Deus, a justificação seria Deus justificando Deus. Eu li um artigo, pastor, muito interessante, que diz que Jesus é o único modelo bíblico de um homem que viveu na plenitude da dependência do Espírito Santo. E como homem, o segundo Adão, como homem, ele não pecou por obediência, por amor a Deus, conforme nos diz lá em Filipenses. Então, sem querer corrigir de maneira alguma, pastor, mas só completando esse conhecimento, é Deus, é impossível que Deus peque de maneira alguma. É isso que eu Deus quis irá dizer. pecar. Jesus não pecou por ser Deus. Exatamente. E também nessa completude, porque o que acontece, pastor Eliseu? Tem gente talvez que esteja nos assistindo e fala assim, bom, como eu não sou Deus, eu estou livre para pecar. Não é bem assim. Jesus, como homem, viveu e demonstrou a possibilidade, que somente ele conseguiu, de viver na completa dependência do Espírito Santo e assim não pecar e não desagradar a Deus. Na verdade, como homem, ele foi o que Adão deveria ter sido. Exato. É por isso que a Bíblia chama ele de segundo Adão, só que não como o primeiro, que pecou. Esse pode levar sobre si os nossos pecados, porque ele veio, Hebreus nos diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, nós temos um que, à semelhança nossa, foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. Ele não pecou. No contexto de Davi, pastor Eliseu, citado aqui pelo pastor Paulo na mensagem, se não fosse Natã, será que Davi confessaria os seus pecados, no caso de adultério com Betseba, e ainda o assassinato do esposo de Betseba, o servo Urias? Nesse contexto, Davi realmente é uma situação difícil, porque não foi só isso. Foi mentira, foi omissão, foi manipulação, foi toda uma situação. Olha, é uma hipótese, né? Nós não podemos, é uma especulação isso aqui. Eu, pessoalmente, creio que Davi não confessaria. Não confessaria? Não confessaria, porque a luta foi muito grande por parte de Natã. A gente tem que dar uma mergulhada no contexto. Natã se apresenta diante do rei sem uma audiência. Ele correu um perigo muito grande de morrer ali. Foi usado pelo Espírito Santo. Então, e a luta de Davi, a luta de Paulo, quando diz que tem um espinho na carne, é a minha luta e é a sua luta. Então, há momentos em que Deus realmente move a situação, levanta pessoas para que nós realmente sejamos advertidos, exortados, porque se depender de nós vivemos escondendo isso. É verdade. É uma opinião minha, como eu disse, é uma especulação. A dificuldade da confissão é uma coisa tão interessante, aqui no contexto nacional mesmo, no escalão da política, né? Da corrupção. Descarada, se descobre a corrupção de um determinado político, vai à mídia, tudo, ele chega lá jurando inocência e está tudo provando. Nós temos... A minha tese se fundamenta no seguinte: se Natã tivesse feito como a gente faz, de vez em quando a gente fica dando indireta e outro não se toca, né? Porque Natã conta uma história e Davi reage. Quer dizer, Davi deveria já ter se tocado dizendo, puxa vida. Natã pôs o juízo de Davi sobre a mão de Davi mesmo. Eu fiz um negócio mais ou menos assim. Eu estou em falha, eu estou em fraqueza, mas não, ele disse, não, vamos executar, vamos fazer já. Né? Então, Natã não ficou só na indireta. Natã disse, olha, você que essa situação é sua. E aí então é que vem o quebrantamento. A maneira como o Espírito Santo de Deus conduziu Natã foi fantástica, né? Com a sabedoria tremenda, ele permitiu primeiro que Davi julgasse o seu próprio pecado, para que depois ele apresentasse quem era o pecador. O pastor Paulo disse na mensagem, pastores, de um tal de pecado de estimação. O que seria esse pecado de estimação? Será que nós podemos brincar em ter um pecado de estimação e cuidar dele, como dizem algumas pessoas, aqueles gatos gordos de hotel que a gente alimenta e deixa ele bem cuidadinho? Não é perigoso brincarmos com essa realidade? Pastor Eliseu. Pastor Paulo que levantou isso aí, começa. Então vai lá, pastor Paulo. Aqui você pode notar que o assunto é um pouco controverso aqui, um joga para o outro. Hoje o pastor Vanderlei não está aqui, né, para fazer perguntas difíceis. O pastor Vanderlei é assim. Pastor Paulo, começa o senhor então. Na verdade, o pecado de estimação, eu costumo associá-lo, compará-lo, né, de uma forma assim, como quem brinca com uma serpente de estimação.
Certa feita eu vi não me recordo se foi no Jornal Nacional, algum jornal televisivo, um camarada que estava fazendo uma apresentação numa praça pública com uma serpente dessas daí, de grande porte, talvez uma piton ou uma jiboia, não sei, e as pessoas em sua volta assistindo aquilo. De repente, não se sabe por que razão, uma cobra que ele já criava há certo tempo, adestrou, ela começa a envolver o corpo dele, o pescoço dele, começa a estrangulá-lo. E as pessoas com medo só viram aquilo extasiadas e não puderam fazer nada. Quando o socorro veio, ele já estava morto pela serpente. Então tem gente que brinca com o seu pecado, com aquilo que ele não quer abandonar, e esse é o pecado de estimação. Ele tem uma certa apreciação, ele gosta e acha que tem domínio sobre aquela situação. Eu vi uma cena parecida no Discovery, um encantador de najas. Um dia ele estava encantando a naja não se encantou muito com ele, deu-lhe uma picada, quase morreu. Às vezes nós brincamos com o pecado dessa forma. Nós brincamos com o pecado de estimação, ele é perigoso por conta disso. É um pecado que a gente não quer abandonar. Né? Eu estranho o pastor Paulo dizer que não sabe por quê, porque ele entende muito bem de bicho. Cobra, bicho, mexe com essas coisas com ele. Gente, ela fez isso porque ela é animal. É a natureza do animal. Pode fazer o que for. Pastor, tem outra então cena. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso aqui. A natureza do pecado nos leva a esse tipo de morte? Exatamente. Então, assim, a natureza do animal é esse. Então pode fazer, tem aquele camarada que vai lá e põe a cabeça dentro do crocodilo, aí o crocodilo fecha a boca. Por quê? Porque ele é um animal. Não sei por quê, o que ele estava pensando, não estava pensando nada, gente. Ele é animal. Então a natureza do pecado é levar para a morte. Então, vai brincando e tal, mas Tiago já disse que a cobiça está no nosso coração, ela se desenvolve, aí então ela gera o pecado, e aí uma vez que o pecado é concebido, o que acontece? Morte. Então, a natureza do pecado é essa. O diabo levanta as suas armadilhas e tal, só com um objetivo. Pastores, é subestimar o efeito do pecado, né? Nós estamos caminhando aqui para o final desse bloco de debate, mas eu acho que nós falamos bastante sobre pecado, os seus problemas e aquilo que ele causa na nossa vida, mas a pessoa que está nos assistindo, que talvez está em dúvida, como eu posso me arrepender do meu pecado? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês nos ajudem a esclarecer os nossos telespectadores. Então, pode falar. Finalizando, então, se você estiver com a Bíblia agora aí, se não tiver, guarde esse texto na sua cabeça. Não é o Evangelho de João, não. A primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo escreve assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. A outra versão diz: temos um advogado. Então, se você está nessa situação, como o pastor Alessandro acabou de falar, que é a minha situação, que é a situação de todo ser humano, a saída é admitir isso diante de Deus, confessar, arrependido, que o apóstolo diz aqui, olha, é para não pecar, mas porque nós somos fracos, nós pecamos, nós temos um advogado. Como é que o advogado defende uma causa? Conhecendo realmente o seu cliente. Ele tem que abrir o jogo. Ele abre, ele fala tudo o que aconteceu. E aí o advogado vai trabalhar nisso. Jesus é o nosso mediador com o Pai. E como nós podemos ter certeza de que Deus nos perdoa, pastor Paulo? É uma garantia da palavra de Deus. As pessoas gostam muito de falar assim, descansarem nas promessas de Deus e dizendo que Deus prometeu coisas que na verdade Ele não prometeu, né? Mas essa é uma das promessas que Ele diz, que todo que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E a promessa do perdão, da purificação dos nossos pecados está vinculada a essa disposição do coração de reconhecer, confessar, né? E mudar de vida. E ainda no versículo 17 do Salmo 51 que o senhor leu, a Bíblia nos garante: coração compungido e contrito, né? De maneira alguma o Senhor desprezará. Se você estiver assim, eu tenho certeza que Deus irá perdoá-lo dos seus pecados, não por quem nós estamos falando, mas porque a palavra de Deus garante. Nós vamos para um pequeno intervalo, depois nós voltamos com o pastor Paulo já orando pela sua vida. Fique conosco com o programa Caminho da Vida.
Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Posto de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o nosso programa Caminho da Vida. Eu quero agradecer a você que permitiu que nós entrássemos na sala da sua casa e compartilhássemos da palavra de Deus com você. O nosso desejo é que você realmente encontre lugar de arrependimento dos seus pecados. Confesse-os na presença do Senhor. Entregue sua vida a Ele para ser perdoado. Só para a gente lembrar rapidinho, antes do pastor Paulo fazer a sua oração, quem ganhou o nosso porta-óleo é o Carlos Roberto dos Santos, da Igreja de Cristo Jesus. Nós entraremos em contato com você, tá ok, Carlos? Fique agora com a oração do servo do Senhor, pastor Paulo de Tarso. Que Deus o abençoe. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Ore conosco agora, nesse instante. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, porque apesar de sermos quem somos, a Tua palavra nos revela que somos miseráveis pecadores e indignos da Tua presença, de nos achegarmos a Ti, da Tua salvação, mas essa salvação é tão graciosa. E muito obrigado, Senhor Deus, porque quando de fato nós nos damos conta de quem nós somos, a Tua palavra, em 1 João capítulo 1, verso 9 mesmo, já diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e é justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Nós te louvamos porque não são algumas, mas são de todas as nossas mazelas, de todas as nossas feiuras, de tudo aquilo que entristece ao Teu Santo Espírito. E isso, ó Pai, quando o nosso coração está contrito, humilhado diante do Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor visite cada lar que nos assiste agora. E, ó Deus, aquele coração que está nesse instante, reconhecendo o seu estado, reconhecendo que precisa de Ti, precisa do Teu perdão, que agora, nesse instante, se apresenta diante do Senhor, confessando e com a disposição de abandonar os seus pecados. Que o Senhor ministre sobre eles o Teu perdão. Pai, eu quero que o Senhor visite também nesse instante a Dona Nésia, Dona Rosa, que precisam da ministração de cura para os seus entes queridos. Que o Senhor visite esses lares, ó Pai. Que o Senhor faça, ó Deus, uma obra extraordinária nesses lares, nessas vidas. Abençoe todas as pessoas que estão tendo acesso agora a esse programa. Derrama, Senhor Deus, a Tua misericórdia sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram.